Capítulo 306 Imperatriz Qin. A aparência do soberano do reino núcleo da origem tinha chocado a todos e nenhum dos especialistas no Ranklord verdadeiro poderia ver suas ações. Havia apenas uma pessoa que conseguiria pegar os traços do venerável Xuanjian e este era Zhao Feng, mas ele não se atreveu a fazer isso, porque se ele usasse o óleo espiritual de Deus para observá-lo, mesmo especialistas do rank místico verdadeiro ou superiores o sentiria. Dos presentes, provavelmente poucos realmente testemunharam o quão aterrorizante era a força deste soberano do reino núcleo da origem. Somente várias centenas de anos atrás, quando a seita demoníaca da Lua Escarlate varreu todo o continente é que apareceram os poucos especialistas deste reino. Aqui é realmente digno de ser uma das melhores casas de leilões em todo o continente. Até mesmo um especialista do reino núcleo da origem foi atraído. Mestre Yun disse com admiração. Zhao Feng reteve o impulso de abrir o óleo espiritual de Deus, que o acompanhou passo a passo nesta grande jornada. Nos 13 países, não havia sequer um especialista no Ranklord verdadeiro, mesmo o cultivador mais forte no clã Lua Quebrada estava apenas no rank humano verdadeiro. Neste continente, os países grandes eram os mais poderosos e, na cidade do Lago Inundante, Zhao Feng havia lido alguns registros que diziam que os soberanos do reino núcleo da origem não viviam exatamente no mesmo mundo que os humanos. Simplificando, eram de dois mundos diferentes. Depois que o manual incompleto das 7 espadas foi arrematado, na casa de leilão Dragão Ascendente só restava o último artigo, a peça do item de nível Terra. Mortal, espiritual, terra, céu. Isso não era apenas usado para definir habilidades e talentos, também era usado para definir armas. As leis do mundo eram extremamente profundas e quando qualquer coisa como talento, habilidade ou armas atinge o nível Terra, era o suficiente para chocar o mundo. Na mente de Zhao Feng, apenas Zhao Yufei parecia ter uma linhagem única que também era um corpo mutável cujo talento era comparável ao corpo espiritual Terra. Peça de um item de nível Terra. O ancião de vestes simples acalmou suas emoções e sinalizou para a beldade do rank humano verdadeiro ao lado dele para revelar um item. Era uma peça de metal do tamanho de uma palma de bebê e sua cor, dependendo do ponto de vista era preto, mas de outro era roxo ou cinza. O óleo espiritual de Deus de Zhao Feng rapidamente o examinou, mas foi obrigado a recuar por um poder invisível que abalou sua energia mental e quase o fez tossir sangue. Os itens do nível Terra estão além de nosso conhecimento. Zhao Feng sentiu que suas ações foram um pouco imprudentes. Os itens de nível Terra eram os mesmos que os soberanos do reino núcleo da origem, eles não deveriam ser espionados. Na realidade, a maior parte do sentido espiritual daqueles no reino espiritual verdadeiro não foram afetados pelo item de nível Terra. Somente aqueles no Ranklord verdadeiro sentiram seus corações tremerem e agiram como se tivessem sido atingidos por um raio. Como todos sabemos, uma arma divina apareceu há dezenas de milhares de anos atrás na dinastia da Guang, e a destruiu da noite para o dia. Desde então, dinastia se tornou uma lenda e um tabu. Nenhum outro país jamais ousou se chamar de dinastia. O ancião disse. Ele obviamente teve que adicionar alguns detalhes no último item. Zhao Feng nem sequer ouviu nada sobre dinastia nos 13 países, pois era um lugar distante. Neste continente, era proibido que qualquer país se definisse como dinastia. Portanto, as únicas classificações eram país pequeno, país forte e país grande, sendo os países grandes a maior força. Esta peça de metal passou pela inspeção de vários mestres de inspeção de tesouros e o material de que ele foi feito realmente superou o nível espiritual e confirmou que é uma parte quebrada de um item de nível Terra. Calcula-se que ela pode ser 1/10 ou 1/100 do item completo, mas mesmo assim, aqueles no Ranklord verdadeiro teriam dificuldade em controlá-lo. Mais importante ainda, este item de nível Terra vem de outro lugar e contém a intenção de
pelo menos, soberanos no reino núcleo da origem ou até mesmo de uma figura lendária. O ancião de vestes simples sorriu e disse. Zhao Feng não prestou muita atenção ao que foi dito depois. Aqueles no Ranklord verdadeiro definitivamente estariam cobiçando esta peça de nível terra, que tinha a intenção de especialistas no reino núcleo da origem. O preço inicial deste item de nível terra é de 50 milhões, cada lance deve ser, de pelo menos, 1 milhão. Assim que suas palavras terminaram, as 8 grandes forças começaram a dar seus lances. O material desta peça em si era extraordinário e poderia conter intenções daqueles no reino núcleo da origem. Se tivessem sorte, isso poderia dar à luz um especialista deste reino. No momento, o país Grande Domo pareceu não ter algum especialista no reino núcleo da origem ou a situação não seria tão complexa. 70 milhões. 80 milhões. 85 milhões. Gritos após gritos continuaram. Sem dúvida, esta peça quebrada de uma arma de nível terra poderia ultrapassar os 100 milhões. Numa certa área VIP. Esta peça de nível terra na verdade não contém a intenção de um imperador no reino do semideus e a intenção dentro também é muito fraca. Uma velha senhora suspirou levemente. Sua figura piscou e desapareceu de sua área VIP com quase ninguém percebendo nada. A primeira e segunda área VIP agora estavam vazios. Quando a velha desapareceu, Zhao Feng e o pequeno gato ladrão sentiram uma sensação estranha e olharam em sua direção. Área VIP número 4. Muito bem, aquela pessoa acabou de sair. Agora podemos dar lances com maior segurança. O vice-patriarca Tiemo revelou um sorriso fraco. 100 milhões. O homem de cabelo cor de sangue aumentou instantaneamente o preço para 100 milhões. A casa de leilão ficou em silêncio um instante antes do preço começar a aumentar novamente. Quando o preço chegou a 120 milhões, apenas aceita sangue de ferro e os imperiais ainda estavam competindo. Área VIP número 3. Ai, a lâmina matadora de demônios e outros itens antes nos custaram uma fortuna. As pessoas da área do Imperiais ficaram um pouco arrependidas porque aceita sangue de ferro não gastou quase nada. Isto especialmente para Tiemo, que tinha a roda de luz e escuridão que poderia tanto atacar quanto defender. E os tesouros normais de nível espiritual de nível alto podiam até ser ignorados. Finalmente, a peça do item de nível terra foi arrematada pela seita sangue de ferro pelo preço de 160 milhões. Claro, porque os imperiais compraram a lâmina matadora de demônios e outros tesouros antes, eles não estariam muito distantes. E em termos de utilidade, a lâmina matadora de demônios era realmente melhor do que a peça do item de nível terra. Com a peça do item de nível terra arrematada, o leilão logo terminou. Zhao Feng conseguiu muitas coisas deste leilão e os tesouros que ele havia colocado em leilão lhe renderam um total de 20 milhões de pedras de cristal primordial. Embora isso não possa ser muito comparado às superfacções, ainda era um enorme montante. O mais importante é que eu encontrei a Imperatriz Qin. Zhao Feng ficou satisfeito. Nada era mais importante do que isso. Depois de deixar a área VIP, Zhao Feng saudou Tiemo. Saudações ao vice-patriarca. Mestre Yun estava um pouco apreensivo porque ele não sabia que Zhao Feng realmente conhecia o vice-patriarca da seita Sangue de Ferro. Depois de se despedir da seita Sangue de Ferro, Zhao Feng rapidamente foi para a princesa. Mestre, nos separamos aqui. Zhao Feng ergueu as mãos e sorriu em direção ao mestre Yun. Vendo-o sair, mestre Yun teve uma expressão complexa e murmurou, não pensei que foi ele quem ajudou o vice-patriarca a forjar a roda de luz e escuridão, que pessoa misteriosa. Sou. A figura de Zhao Feng ficou fraca quando o relâmpago brilhou ao redor dele. O óleo espiritual de Deus logo se trancou em uma carruagem voadora que tinha uma escultura de uma suntuosa fênix.
Esta carruagem voadora pertencia à Imperatriz Qin e a razão pela qual Zhao Feng travou seu olho espiritual de Deus nela, era para atrair a atenção da Imperatriz Qin. Imperatriz, acho que estamos sendo seguidos. Uma criada dentro da carruagem riu tranquilamente. No país Grande Domo, muitas pessoas não se atreverão a fazer qualquer movimento contra a Imperatriz Qin. O grande pirata da Água da Lua, há 100 anos, não foi um bom exemplo. Esta empregada também possuía uma grande beleza e seu cultivo alcançou o rank Lord verdadeiro. Ela obviamente não era tão simples como uma criada normal. Zhao Feng flutuou no meio do ar e 3 moedas antigas da adivinhação da sorte apareceram em sua mão, enquanto tilintava. Logo depois, a empregada de vestes verde apareceu e sorriu. A Imperatriz convida você para o pavilhão da neblina para conversar. Ok. Zhao Feng acenou com a cabeça e, instantaneamente, dirigiu-se em direção ao pavilhão da neblina. Ele havia estado na capital Domo por alguns dias e tinha copiado seu mapa em sua mente. Embora Zhao Feng usasse toda a sua velocidade, ele ainda era um pouco mais lento do que a carruagem voadora da Imperatriz Qin. Depois de algum tempo, uma área tranquila e enevoada não muito longe da casa de leilão Dragão Ascendente apareceu. O pavilhão da neblina era uma casa de chá de alta classe, que era usado tanto como um lugar para reunião quanto como restaurante. Jovem mestre, por favor, me siga. A criada de vestes verdes estava esperando fora de uma sala pessoal e elegante. Zhao Feng entrou na sala e podia ver a figura de uma beleza incomparável atrás de uma cortina de contas. Imperatriz Qin usava um vestido nobre que cobriu o chão e parecia extremamente elegante. Ela possuía belas curvas e tinha uma aparência inigualável que, parecia que ficaria impressa na mente de alguém para sempre. Toda a ação, cada sorriso tinha um poder misterioso na qual atraía a mente de alguém. Com a visão de Zhao Feng, tirando a cortina de contas, mesmo uma parede não seria capaz de deter sua visão. Se ele estivesse disposto, as roupas na Imperatriz Qin também poderiam ficar transparentes. No entanto, Zhao Feng teve que admitir que essa mulher era muito encantadora. Quanto mais ele olhava, melhor ele se sentia. Era como se ele quisesse dar tudo o que tem de melhor para ela. Você já olhou o suficiente? Parecia uma voz doce que fez Zhao Feng ter a sensação de que ele estava sendo abençoado por uma deusa. Atrás da cortina de contas, o lindo rosto da Imperatriz Qin tinha um toque de solenidade em sua calma. Mesmo aqueles no rank Lord verdadeiro não poderiam resistir ao seu charme, mas os olhos do jovem ainda eram mecanicamente frios e sem emoção. Era como que em frente a seus olhos, ela fosse apenas uma pilha de sangue e ossos. Não? Zhao Feng respondeu honestamente. Tudo o que ele fez naquele momento foi inspecioná-la e não se atreveu a mergulhar profundamente porque não sabia em que nível ela estava. Haha! Imperatriz Qin riu e se levantou. Era difícil ver tal honestidade no Palácio Imperial. O que Zhao Feng disse era verdade, quanto mais ele olhava para a Imperatriz Qin, que tinha o poder do charme, melhor ele se sentia. Neste mundo, quem não admira a beleza? O charme da Imperatriz Qin era esse tipo de perfeição. Nesta perspectiva, o verdadeiro Dao do charme não era tão desprezível quanto as pessoas pensavam. Uala! A cortina de contas se abriu e a aparência da Imperatriz Qin apareceu plenamente à vista de Zhao Feng, que até mesmo sentiu um pouco de seu perfume. Você escapou do casamento na cidade do Lago Inundante e veio todo o caminho aqui apenas para me ver.